Oi pessoal, eu sou a Sofia Mota, dona do blog do canal Diário da Sofia, e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês 5 autores que podem te ajudar a escrever sua redação no Enem. Então, se você ainda não me conhece, aqui no canal eu falo muito sobre redação, porque eu tirei 2 vezes seguidas uma nota boa, que foi 920, no Enem de 2016 e 2017. Além disso, eu tenho um Instagram feito só para falar sobre minha rotina de estudos e dar dicas de estudos e também seguir pessoas que estão na mesma situação que eu, que é de pré-vestibular. Eu espero que vocês gostem do vídeo e se você tiver curiosidade para conhecer, confere lá. Então, lá mesmo eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas que acompanham se elas preferiam um vídeo de redação minha lendo e comentando do ano passado ou apenas mostrando 5 autores úteis, né, para falar, para citar como estratégia argumentativa na hora de escrever a redação. Então eles votaram nisso, top 5 autores, e cá estou eu para falar um pouquinho sobre esses autores que eu acho importantes e que pode ajudar você. Bom, primeiro autor que eu vou falar, na verdade é uma autora, é a Hannah Arendt. Eu não sei se fala Hannah Arendt ou Hannah Arendt, cada pessoa me fala uma coisa, mas enfim. Ela é alemã, só que ela é de origem judaica. E a Hannah, ela estava presente ali na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial, em que estourou o nazismo, o Holocausto. Ela teve até que sair dali, né, por causa disso. A Hannah escreveu livros como Origem do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Além disso, também escreveu Homens em Tempos Sombrios. Esses 3 livros, a Hannah fala sobre o que ela, assim, percebeu como filósofa, né? Sobre, acerca da realidade fascista que estava na época. E nisso, a Hannah deixa muita coisa boa pra a gente poder usar na redação. Por quê? Ela fala sobre violência, sobre o uso do poder e ela usa um conceito muito importante que é a banalidade do mal. E o que eu achei muito interessante foi porque eu imprimi, né, as várias redações nota 1000 que estavam presentes na cartilha de redação do Enem 2018. Se você ainda não viu, confira. E muitas pessoas usaram Hannah Arendt. Eu achei isso muito incrível porque, se eu não me engano, eu também usei na minha redação. E esses conceitos que ela apresenta são essenciais quando você vai falar de violência, o uso da violência como força, né? O poder também que está na sociedade, as relações de poder. E no caso, banalidade do mal, que é o conceito mais difundido da Hannah, ela fala muito sobre a questão de o que levou as pessoas, né, que estavam ali envolvidas nesse regime nazista a fazerem coisas tão ruins com outras pessoas, que são, tipo assim, o que levou elas a acharem que elas poderiam fazer mal a outra pessoa, o que levou o mal a ser uma coisa tão comum e de ser praticado. Então, a Hannah fala muito sobre isso, essas estratégias que são usadas para o mal se tornar uma coisa banalizada. E como nesse ano a gente teve muita questão de violência, teve até intervenção no Rio, caso venha cair alguma questão relacionada à violência, e principalmente violência com as minorias, é um conceito muito bom de ser usado. As pessoas não se reconhecem mais e acabam praticando o mal, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra, no Holocausto. E então, gente, pesquisem sobre essa autora, Hannah Arendt, deem uma lida. Ela também fala sobre vazio do pensamento quando ela vai tratar sobre banalidade do mal, que pode se aplicar não somente na violência, como também em questão do consumo exacerbado da sociedade que prejudica o meio ambiente, né? Que também pode ser outra coisa que pode cair. E, enfim, ela é uma autora muito importante. Se você ler e conseguir entender os conceitos dela, você pode aplicar em muitos temas, como esse que eu já citei e outros também. Como eu falei aqui sobre consumismo,
eu também quero falar sobre outro autor que fala sobre esse tema, que é o Gilles Lipovetsky. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um autor francês. Ele ainda tá vivo e ele é tipo um dos mais importantes filósofos da nossa atualidade. O Gilles fala sobre o Lipovetsky. Vou falar Lipovetsky que é mais fácil. Ele fala sobre a questão da hipermodernidade, que é a era que a gente se encontra hoje. E a hipermodernidade traz para nós muitas coisas, como hiperindividualismo. Gilles fala muito sobre o vazio existencial que as pessoas têm na hipermodernidade. A gente não está conectado a coisas muito coletivas. Isso faz com que nós sintamos, não sei se está certo, vazios, né, dentro de nós. E isso nos leva a várias ações, como o consumismo exacerbado. Então, se você quiser falar sobre o consumo, se for um tema relacionado ao meio ambiente, também pode ser usado quando você vai falar sobre doenças mentais, porque essa questão de as pessoas não estarem mais conectadas a ambientes coletivos, como uma igreja, sei lá, vários tipos de ambientes que são assim, que elas possam interagir, faz com que elas se sintam perdidas, né? Tipo, sem saber o que fazer. E ao tentar preencher o vazio existencial, a gente consome. Então, se você quiser um autor que fale sobre consumo, sustentabilidade, vazio existencial, doenças, para relacionar também com doenças mentais, pesquise sobre esse autor, Gilles Lipovetsky. O Pierre Bourdieu, ele é um francês também. E outras pessoas usaram ele também na redação do ano passado, porque ele fala muito sobre violência simbólica. Não é necessariamente violência que você vai lá e mata a pessoa, igual aconteceu no caso do Holocausto e tudo mais. É uma violência que ela é meio que sutil, só que ela tá ali. E essa violência simbólica é muito manifestada no capital cultural. Capital cultural é como se a gente vive no sistema capitalista. E é como se, por exemplo, eu nasci numa família que... É um exemplo, tá? Tô fingindo. Uma família super... Não sei, que frequenta... Pior que a verdade. Museus, frequenta bibliotecas, sempre me incentivou a ler, a ouvir músicas que têm um real significado, né? E, sei lá, me levou para ver filmes conceituados. Eu sempre tive uma educação muito... Tô dando um exemplo. Assim, com cultura bem erudita, uma coisa assim, que não é todo mundo que tem. Contato com obras de arte. Eu sei diferenciar quadros de pintores muito importantes. Se eu tive esse contato, eu tô assim. Aí tem outra pessoa que não teve a mesma coisa que eu. Nós vamos para a mesma escola. Um de nós vai ser privilegiado nessa corrida, né? Nesse sistema de competição que é a escola. A escola estimula, ela pratica essa violência simbólica com um aluno que não teve tantas oportunidades anteriormente em casa como o outro. E essa diferença, né, essa hierarquização, faz com que ocorra violência simbólica. E eu lembrei muito porque eu estava assistindo uma série Elite que saiu agora no Netflix, que são 3 alunos que eram de uma escola pública, se eu não me engano, que foi devido a problemas de construção, que negligenciou a estrutura da escola. A escola deles acabou sendo destruída e, como recompensa, o dono da construtora banca esses 3 alunos numa escola topíssima, tipo assim, muito top. Top. Aí, o que acontece? Eles sentem a diferença. E pensem nisso de violência simbólica. Então, ao tratar sobre temas como educação, minorias, que o Enem gosta muito, pesquisem sobre as teorias de Pierre Bourdieu,
que fala muito sobre essa questão da violência simbólica. Outro autor que fala sobre violência é o Michel Foucault, que é muito maravilhoso, importante. O Michel, ele fala sobre o biopoder, que ele diz que todas as relações... até tenho aqui o meu... Vou colar aqui. Toda relação social é permeada por estratégias de poder. As relações de poder tendem a ser esquecidas pela nossa sociedade, porque tendemos a acreditar nas ideias e nos saberes produzidos a partir dessas. Então, por exemplo, a gente acha que existe uma cultura, um conceito de cultura que é erudição. Ou seja, é uma coisa muito, sei lá, música clássica, alguma coisa assim. Por que a gente pensa isso? Por que pra gente cultura é sinônimo disso? Porque falaram pra gente que era assim. Esse é um exemplo. A relação que as pessoas têm umas com as outras e com as instituições é tudo feita de poder. É basicamente isso que o Michel fala. E é muito importante a gente entender isso quando a gente for falar sobre educação, a relação entre a escola e o aluno, a relação entre o professor e o aluno. Também preconceito linguístico, que é um tema que está sendo muito falado, que pode cair no Enem. Eu acho que biopoder, no caso do preconceito linguístico, é muito, muito real. Porque você detém uma forma de saber e por isso você se acha melhor que o outro. Você sabe a gramática correta, a norma culta, então você acha que você é superior ao outro que não tem. Ele também fala sobre o panoptismo, quando ele fala sobre vigiar e punir. É um dos conceitos principais dele, vigiar e punir. Que é a questão que a gente está ali na escola, o professor falando com a gente na frente, tendo a visão de todo mundo enfileirado, todo mundo uniformizado na normatividade, e a gente só ouve o professor falando. Para entender melhor, assista o clipe do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que eu vou colocar na descrição aqui, porque mostra muito isso, essa relação de vigiar e punir na sala de aula. E, cara, é incrível. Nossa, eu acho isso, assim, muito demais. E você pode usar isso para falar sobre educação, sobre violência e sobre questão das minorias também. Essas coisas que tem muita chance de cair no Enem. Agora eu vou falar sobre um autor que escreveu 2 obras muito importantes, que foi o George Orwell. O George escreveu 2 livros muito importantes, que são distopias, 1984 e A Revolução dos Bichos. Em 1984, ele mostra exatamente essa relação de panóptica que o Michel Foucault fala, que é a questão de as pessoas sendo vigiadas o tempo todo. O que isso te lembra? Que é até o Big Brother, né, que é o governo, totalitário, que vigia todo mundo, que foi até de onde surgiu o Big Brother mesmo. E reality show tem esse conceito de as pessoas sendo vigiadas o tempo todo. Isso te lembra o quê? Exposição em redes sociais, o limite entre o público e o privado. Então, se for falar sobre essa questão de internet, de excesso de exposição, é muito importante você lembrar sobre o 1984. Também acho muito legal em questão sobre as fake news, porque em 1984 o grande irmão estava sempre trocando as informações nos veículos de informação. Por exemplo, tinha uma notícia que saiu no jornal falando sobre alguma coisa, aí quando mudava a situação da guerra que estava tendo, ele ia e trocava isso. Ele, por exemplo, esse mês a gente arrecadou tal quantidade de comida. Aí ele fala assim, em relação ao mês passado, a gente duplicou. Sendo que o mês passado não. O mês passado foi muito mais do que isso. Então ele manipulava essa informação para todo mundo ficar alienado e acreditar nisso. Então, se você for falar sobre fake news, é muito legal você citar 1984. A Revolução dos Bichos
É um livro que fala muito sobre a questão de política, o poder do discurso também. E todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais do que outros. Essa é uma citação assim top que fala muito sobre a questão da desigualdade, né? Cara, são livros incríveis que vale a pena você ler o resumo ou você ver citações do livro para falar na hora da sua redação. E é isso. São os, tipo, 1984 é o meu livro preferido, assim, da vida. Eu acho que se você ler, que é muito válido agora, eu não sei se vai dar tempo, se você não for rápido de leitura, mas vale muito a pena, muda sua visão sobre o mundo. E é isso, gente. Basicamente, os 5 autores foram a Hannah, o Pierre, o Giles, o Michel e o George. Meus amigos, né? Chamando pelo primeiro nome. E eu espero que, se você conhece pelo menos 2 deles, que você possa se aprofundar nos conceitos que eles apresentam para ter mais propriedade na hora de falar na redação, já que a prova está tão perto. E espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês possam usar essas estratégias argumentativas. E pesquisem bastante, leiam bastante. Tá na hora disso, de fundamentar os seus conhecimentos. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Acompanhem lá no Instagram, se vocês quiserem mais vídeo, me avisem que eu posso tentar gravar antes do Enem ainda. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.